Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém. A palavra do Senhor. Amém. Podemos ocupar-nos assim. Amém. Nossa hora já avançou, por isso vamos correr, continuando com o nosso ensinamento, princípios bíblicos da prosperidade. E já sabemos que primeiro temos que ter a certeza de que Deus é conosco. Depois devemos estar plantados na casa do Senhor. É ali onde o justo como a palmeira prospera. Porque a presença de Deus está na sua casa. E vimos o terceiro princípio, que é semear. E semear temos na Bíblia com os seus dois significados. Primeiro, plantar. Ou trabalhar. E depois ofertar ou sacrificar. Dissemos que semear significa o trabalho e o altar. Não. Trabalhar e ter o altar de sacrifício. Amém. Escreva isso. Semear tem que andar, não pode. Quer dizer, esses dois aspectos da semente nunca podem se dissociar. Aleluia. Semear será sempre trabalhar, ofertar. Um dos aspectos isolados não vai funcionar. Quer dizer, se ficar só com um sentido, um único aspecto de semear, as coisas não vão funcionar. Quero dizer o seguinte: a pessoa que vai dizer eu só vou trabalhar duro e que vai negligenciar o altar, as coisas não vão funcionar para ele prosperar. E aquele também que vai dizer que eu vou ser fiel no altar e vai negligenciar o trabalho, também não vai prosperar. Então, essas duas coisas devem andar juntas. Por isso Jesus está a dar essa parábola. Primeiro a Bíblia diz o seguinte: disse aos seus discípulos, começou a lhes contar esta parábola para lhes demonstrar que a vida do homem, aleluia, não consiste na abundância que tem. Aleluia. Amen. A pessoa pode ter muitas coisas, muitos trabalhos, muitas riquezas. A Bíblia diz pode ter abundância, mas devemos saber. Jesus disse a seus discípulos: tenham cuidado com a avareza. Aleluia. Tenham cuidado com as coisas do mundo, com o amor só pelas coisas do mundo, o amor pelo dinheiro,
bolingo na mongo. A vida tem que ser equilibrada. Bomo esengeli ezala équilibré. Jesus disse a vida do homem Yesu alobi bomo ya moto não depende só daquilo que ele tem. evandi kaka te na biloko oyo aza na yango. Mesmo tendo muitas coisas. Ezala aza na biloko ebele. Quer dizer, Eli a koloba vida tem que ter também outras componentes. vida eza mpe na sense mosusu ya Por kobika. isso estamos a aprender aqui Yango tozoyekola awa que a vida do cristão ete bomo ya para mokristo prosperar mpona kokende tem que ser liboso uma vida de semear. esengeli ezala bomo ya kolona. Então não deve olhar apenas o aspecto. Esengeli te otala kaka aspect Tem moko. que depender apenas do trabalho, do negócio que você está fazendo. Yo vanda kaka te na mosala to mombongo oyo E na ozosala. parábola Jesus está a mostrar que depende também do altar de sacrifício que a pessoa pode ter para com Deus. lisese okolo yesu azopesa alobi vi ya moto mpe evandi na hotel ya basacrifice oyo moto azopesa epai na nzambe. Por isso ele continuou contando a parábola e dizendo, Yango akomi koloba lisese boye ele disse, escute, abi boyo havia um homem lakini na moto moko moto na que tinha bosi as suas lavras azalaki na bilanga na e ye as suas lavras produziram muitas riquezas. elanga na ye ekoti bamuba ebele mpenza. E quando o momento da colheita chegou, yango ekomi ntango ya kobuka como tinha muitas coisas, lokola azalaki na yango ebele ele não tinha mais o lugar onde guardar as suas colheitas. azalaki funa bisika ya kotia biloko na Jesus yesu. está dizendo, o homem pensou e teve uma ideia. moto oyo yesu alobi akanisi mpe aswi Ele disse, alobi o homem olhou pelas suas riquezas, atali boswi na ele ye disse, oh minha alma, alobi molema na você sa tem muitas coisas. oza na boswi Você ebele tem grandes negócios, oza na banegocio ebele tem dinheiro, oza na mbongo ebele coisas que te permitem viver sem qualquer problema. oza na bamakambo to biloko ezopesa nzela Por obika bambula isso, ebele come, bebe na yango lia mela e descansa. bomopema na yo. Aleluia. Amen. E ele disse, o que é que eu farei? abi nini nakosala Ele disse, eu vou partir todos os meus depósitos, abi badepo na nga lokola ekomi ke nazobuka yango e nyonso vou construir maiores, mpe nazotonga badepo e ya ali minene vou colocar todas as minhas riquezas, wana na kati nakotia boswi e na nga quando eu nyonso guardar todas as minhas riquezas, ntango nakotala barichese na é ali que eu vou dizer a minha alma, wana nde nakoyebisa molema na ngai agora já tem muita coisa. sikoyo si ozwi biloko O que é que ebele você quer mais? olingi O lisuni que é que você vai procurar mais? oluka O que é lisuni que tem que te preocupar mais? ozomitungisa su na nini. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz, quando ele declarou isto, bibelo mitango ya azoloba o Senhor disse para ele, nkolo alobeli ye nesta mesma noite, na butu kaka ya a lelo tua alma te será retirada. nakozwa molema na Quer yo dizer, vais morrer mesmo hoje. okokufa kaka lelo Vamos ver bongo o tokotala que será das tuas riquezas. nini oyo ekozala mpo na richesse E Jesus disse, ekolo yesu alobi é assim que será oyo nde kozala de toda pessoa moto nyonso que só olhará por aquilo que ele tem oyo akotalaka kaka biloko oyo azalaka na e yango não será rico para com Deus. me akozala riche te epai na nzambe mpo na nzambe. Aleluia. Amen. Jesus está a dizer o seguinte, preste atenção. mpona yesu azoloba boye tia mato Podemos trabalhar, tokoki kosala mosala podemos fazer muitas coisas. tokoki kosala makambo ebele na Podemos também, através do trabalho, alcançar muitas coisas. na misala na biso tokoki kozwa biloko ebele Mas a Bíblia diz o seguinte, kasi biblia elobi boye a nossa vida não tem que depender só daquilo que teremos. kasi bomoi na biso esengeli evanda kaka te na biloko oyo tozala Jesus está a yango. exortar, nkolo yesu você azolekisa quando começa a ser abençoado, yo ntango ozobanda kopambolama ele usou uma expressão, disse, tem que ser também rico para com Deus. asaleli elobeli moko alobi esengeli ozala riche mpe mpo na nzala. Aleluia. Amen. Tem que ser também rico para com Deus, ou rico para Deus. esengeli ozala mpe moto na bozwi mpo na nzambe. Quer dizer, elingi koloba você deve trabalhar, yo esengeli osala deve mosala ganhar, esengeli oganye tudo quanto você vai ganhar, kasi toso oyo okoki koganye tem que partilhar também com Deus. esengeli ope na nzambe. Aleluia. Amen. Tem que ser rico para com Deus. esengeli ozala riche mpo na nzambe mpe. Por que muitos cristãos não estão avançando? mpona nini bakristo ebele tozokende liboso Porque te não sabemos ser também rico para com Deus. po te tozoyeba kozala riche te mpo na nzambe. Hoje em dia, lelo oyo
Tem muita gente que nós consideramos como pobres, carentes. Na verdade, na sua própria vida, são pobres, não são carentes. Eles têm, eles permitem viver. Mas eles são pobres e carentes para com Deus. Quem é rico para com Deus e quem é pobre para com Deus? Amém. Aquele que também é rico para com Deus, também tem meios de vida para com Deus. Não, tem também meios de vida. Aleluia. Aquela pessoa, se ele consegue comer, se alimentar, gastar para ele, ele consegue fazer também a mesma coisa para Deus, que lhe dá vida, que lhe dá força, que lhe dá todas as coisas. Se na tua vida você é capaz de comprar uma roupa de 100 mil kwanza, mas até hoje ainda não é capaz de dar a Deus 100 mil kwanza, quer dizer, você é rico para consigo mesmo, mas para com Deus você ainda é pobre. Não sei se alguém entende. Aleluia. Amém. Se é capaz de se alimentar todos os dias, mas não é capaz de ofertar a Deus todos os dias, quer dizer, para com Deus você ainda é pobre. E Jesus está dizendo a parábola para explicar a parábola desse rico. Está demonstrando, o homem quando colheu muitas coisas, o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer projetos para a sua vida, começou a fazer planificações para a sua alma, para viver bem. Mas dentro desses projetos, Deus encontrou, não fez nenhum projeto para com Deus. Não se lembrou de Deus. E Jesus concluiu, disse que esse homem é apenas rico para a sua própria vida. Ele não sabe ser também rico para com Deus. Aleluia. Amado, se quiser ser abençoado, se quiser prosperar, aprenda a ser rico para com Deus. Aleluia. Amém. Vale a pena ser pobre para consigo mesmo, mas ser rico para com Deus. Aleluia. Amém. Na vida procura ter, começar a fazer para Deus mais do que você faz para se satisfazer a si mesmo. Estou a dizer de acordo com aquilo que você tem. Aleluia. Amém. Devemos procurar a sermos ricos para com Deus. Qual foi a conclusão, a consequência? Jesus disse, o homem tem que morrer. Porque ele tem, mas ele não se lembra de Deus. Ele está a viver uma vida só com trabalho, mas não se preocupa com o altar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Não sei se alguém está me entendendo. Aqui são as palavras de Jesus. Aleluia. Amém. Amado ao Senhor, se a nossa vida for como a deste papá, a consequência só será a morte. Aleluia. Amém. O trabalho vai estragar, vai se destruir. Os negócios vão sempre cair, morrer.
Jesus está dizendo, o homem não sabe ser rico para com Deus. Seja rico para com Deus. Tu vai dizer, seja rico para com Deus. Vai dizer, se para ti você pode faltar, mas para Deus nunca falte. Se para ti você não pode fazer uma determinada coisa, mas para Deus tenha sempre capacidade de fazer. Pessoas assim são pessoas que Deus faz prosperar de maneira impossível. Pessoas que começam a colocar na mente que se eu ganho não é para mim, mas eu ganho para Deus. Pessoas que quando está a fazer o seu trabalho não está a colocar ainda os seus projetos à frente, mas está a colocar primeiro os projetos de Deus. Está a pensar sempre. Será que já te aconteceu na vida? Você está a viajar para os negócios, mas dentro do teu carro, no pensamento também, em um momento você começa a pensar, se eu ganhar alguma coisa, o que é que eu vou dar na igreja? O que é que eu vou semear para a obra de Deus? Pessoas assim são pessoas que são ricos para Deus. Aleluia. Vida, trabalho sem altar. Pessoa só pensa para ele, só pensa ele, só pensa a família dele, só pensa a casa dele, só pensa a roupa dele, só pensa o casamento dele, só pensa a festa dele, só pensa tudo dele. Agora, as moedas que vão ficar, se receber troco na cantina, é que vai colocar aqui no sexto. Também se não lhe der troco também, para Deus fica para a próxima sexta-feira. Amado, queremos a prosperidade. Queremos avançar, crescer na vida. Amado, são coisas que pouco a pouco deveríamos aprender. Você ouve dos pregadores, não é? Muita gente, comparamos sempre dizendo o evangelho dos anglófonos, os que falam inglês, esses países, América, Nigéria, Quênia, Tanzânia. Eu tenho muitos canais desses países na minha casa. Eu gosto desse estilo. Primeira coisa que eu vi naqueles países, não existe igreja pequena. Amém. E muita gente abençoada. Primeiro aspecto, eu estava partilhando uma página. Você vê uma igreja de 50.000 cadeiras. Terça-feira está cheia. Sexta está cheia. Domingo está cheio. Isso significa que primeiro não faltam no culto. Será que não trabalha? Não procuram dinheiro, procuram. Amado, se nós não aplicamos os princípios, até quando Jesus vai voltar, vamos acontecer sempre estão a aplicar os princípios. Muito importante. As mamães não têm essa experiência. Os irmãos acreditam que podem ter essa experiência. Eu tenho ido muito porque eu desde muito tempo estou ligado aos carros. Eu vou sempre nesse mercado dos correios. Você, irmão Elias, está aí, não? O que você tem notado? Você vai, como a maioria daquelas lojas são nigerianas. Em todas as portas das lojas, encontra sempre a palavra Deus. Jesus. I am a witness. I am strong. In Jesus' name. Todas as lojas. E você vai ver pessoas, aqueles que nós chamamos boss, com muito dinheiro. Mas na boca deles são Jesus. Espírito Santo, palavra de Deus. Aleluia. Amém. E eles, se eles ouvirem que, assim, quando nós entramos, eles chamam, pastor, aqui tem que. Se ouvir só pastor, pastor, man of God, quer dizer, não quero ler a tua leitura. Você não sabe como eu passei até no Libu, até ali Age, até ali Culé, até ali Margue, sapato. Começa a te olhar. Quem, pastor?
Mas eles não ligam ao fogo, não vem nem no final. bango bakipaka te ozala mokuse molai me moto na nzambe. Problema os princípios. Problema eza baprincípe. Considerar as coisas de Deus. akonsideraka Mas makambo sabe ya que Nzambe. quem nos dá tudo é Deus. Quem faz tudo para nós é Deus. A nossa vida é Deus. Vina biso nde Paulo nzambe. está a dizer: Paulo azolo. se eu vivo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que ntango vive. nazobika te kristo moto azobika kati. Aleluia. Amen. Por isso nós falamos sempre, os anglófonos, Nigerianos, estão a prosperar. bazokende Estão a boso. aplicar os princípios. Bazoaplike baprincipe. Amém. Amen. E outra experiência Experience que mosusu você tem, oyo ozana. ao menos aqueles que começaram que acreditaram no Senhor desde o Congo aqui. biso mwe baoyo babanda kolumela yawe Quais são as conclusões que estamos a tirar? baconclusion nyitozwa. Aleluia. Amen. Você está vendo ali, dizem que a minha vida, a economia é mais baixa em relação a Angola. okoyoka ke kuna ekonomi eza na A vida ali é difícil em relação a Angola. kuna movi eza Mas chere. você quando entra nas igrejas, mais soki okoti da na forma que eles dão a Deus, olenge babonzelaka nzambe. aleluia, Amen. da forma que eles se entregam nas coisas, na lolenge bamipesaka na makambo ya nzambe. estamos a ver apesar das dificuldades, mas estão sempre a tozomona malgré badifficulté me bazo avance. aleluia. Amen. Nós também, os pastores, já tiramos as nossas conclusões, soki bapaster si tozi baconclusion na biso. aleluia. Amen. Tirando os pastores que nasceram aqui, não é aqueles dos pentecostais, todos aqueles que vieram de lá. longola bapaster babotama baoyo ya bato Toda soki sensibilidade nyonso Sim, quem foi abençoado. aleluia. Amen. Não está. Você vai lá, mesmo os pastores estão abençoados. okende kuna yoka bapaster bapambola. Nós aqui, você vê os pastores carentes. biso abomona bapaster bazangaka nyonso. Aleluia. Estávamos na conferência do general Sonica Futa, já passou mais de 10 anos aqui na igreja. Depuis 10 ans na église Bet Shalom. Ele entra na sala, akoti na essa sala. antiga igreja Bet Shalom, Bem assim, África. onde tem agora aquela agência. Sika Ele entra e encontra os pastores cheios. akoti na kati ya sala amondi bapaster batondi. Ele quando toma a palavra diz o ntango seguinte: azwini balobi pastor, eu estou admirado. paster Eu nazokamwa não sabia que vocês estão muito assim. nandimaki te nakuta bapaster botondi Eu boye pensei que vocês não vieram. nakati te boye nano te Como? Por quê? Nele. Eu olhei lá fora no natali libanda bisika só três carros. namonika mituka misatu. Então eu disse: os pastores não vieram. me nalobi bapaster Mas baye te. contrastam muito assim. me nakoti na se namoni boso ebele boye Todos vocês vieram a pé. bino nyonso boye makolo. Aleluia. Amen. Eu disse: não. Habité. Disse: não sei que chaça. Abi biso na Conferência assim. conferência de tantos pastores assim. bapaster ebele Mas tem que boye procurar lugar para bozali bomuka estacionar. esika kotia mituka. Ele disse: pastor, na altura pediu Ah, 1 milhão de kwanza. asenge milhão de Procurar kwanza. pastor que vai semear 1 milhão de kwanza Pastor para lhe wako- abençoar. pastor wako pesa Vocês não estão abençoados. bino bopambola mite. E ele disse: a bênção de Angola. Eu acredito isso para palavra. Abi lipambo Ele li disse: vocês, a Angola. bênção de Angola, vocês pastores que vieram do Congo ainda não receberam. Lipambo li Angola mpona bino bapasteur bokuti Congo nanu bokuti yango te. Aleluia. Amen. O que deve nos revolucionar só são os princípios de Deus. Oyo esengeli tombokisa biso eza baprincipe oyo na Bible. Por isso, amado, vamos aprender Yango bolinga a tokoyekola trabalhar e edificar o altar. kosala mosala mpe kotonga hotel. Semear kolona tem que ser trabalhar e sele ezala sala mosala mpe bonzela nzambe. seja rico para a sua vida, zala riche mpo na vi na mas yo seja também rico para Deus. zala mpe riche mpo na nzambe. Aleluia. Amen. Imagina hoje você comeu. kanisa lelo olie Você conseguiu comer. lelo okoki kolia Mas alimentar a casa de Deus não tem oferta. me kasi mpo na kolesa ndako na nzambe yo oza na ofrande te. Conclusão, você é rico para a sua vida. conclusion oza riche mpo na vi na yo. Mpo na vida uza mutu anzala te mpo olie. Mais Você não pa é nzambe uza mutu mas ya para Deus nzala. você é faminto. Faminto mesmo. Amém. Amen. E teve que gostar de falar calão aqui no altar, que você é fobado na faminto. Amém. Aqui não é Amém. calão. Amém. Amen. Deus seja louvado. nzambe azoko. Aleluia. Amen. Amado, faça esforço na tua vida. olinga misala makasi na vi na yo. Não seja rico só para você. kozala riche ka mpo na yo. Tudo quanto você faz para a sua vida, nyonso osalaka na vi na yo. seja capaz de fazer para Deus. zala makoki ya kosala yango mpo na nzambe. Aleluia. Amen. Deus seja louvado.
Então, amado ao Senhor, vamos a dizer que as sementes o Senhor classificou quando implementou o culto, quando o Senhor ordenou o culto no deserto e organizou as sementes. Como é que devemos ofertar sacrifícios no altar? Domingo falamos das primícias. O Senhor disse: não te esqueças do Senhor. Quando Ele te abençoa, traga sempre as primeiras ofertas do teu fruto do trabalho, as tuas colheitas e o salário do teu benefício. Aleluia. Amém. E nós vimos em no livro de Provérbios que quem dá primícias, o Senhor lhe faz transbordar. E segundo vimos os dízimos. Vimos no livro de Levíticos que dízimos são coisas sagradas. Ou ofertas e sacrifícios consagrados. Aleluia. Amém. Tenha sempre isso na mente. Amado o Senhor, deixa-me te dizer. Aleluia. Amém. No Congo não sei, mas já nos disseram. Você vai, por exemplo, na Nigéria, você tem que andar para ver igreja onde tem crente que não dá dízimo. Você tem que andar. Não sei se você está entendendo. Sou crente que não dá dízimo. Para você encontrar, tem que andar nas igrejas. Porque tem igreja onde você entra e encontra todo mundo, mas todo mundo, desde o pastor até o protocolo e segurança, todos eles são fiéis. Vai naquela igreja também, difícil. Mas nós aqui pode até quase impossível encontrar uma igreja onde todo mundo dá dízimo. Será que você tem certeza que todos aqui dão dízimo? Todos dão dízimo? Amém. Pergunta agora, quantos querem ser abençoados? Quantos não querem ser abençoados? Aleluia. Amém. Amado, o princípio na vida, se nós não praticamos, que Deus possa nos abençoar. Coloca sempre na cabeça. A Bíblia diz: tudo quanto você vai ganhar como salário, fruto do teu trabalho, a Bíblia diz: a décima parte não te pertence, pertence a. Aleluia. Amém. Todo mundo aqui está trabalhando. Se ontem você não considerava isso, se ontem você não praticava, de hoje, comece a entender aquilo que você fez hoje. Quando você contar o teu benefício, o teu salário, coloca na mente que 90% é para ti, mas 10% não é para ti. Não te pertence, pertence a dar consagrado para ti. Deus seja louvado. Deixa eu avançar um bocadinho. Terceiro, as ações de graças. Terceiro tipo de sacrifício que o Senhor nos recomenda, nos exorta a colocar sempre no altar. As ações de graça. Que são ações de graça? As ofertas os sacrifícios de ação de graças são ofertas de reconhecimento e agradecimento. Também de glorificar a Deus. Aleluia. E através deles nós podemos dizer obrigado ao Senhor por causa de um bem recebido
dele sem merecer. Alléluia. Preste atenção. Ação de graça. Action de grâce. Significa uma oferta de reconhecimento. Offrande de reconnaissance. Uma oferta de sacrifício de agradecimento. Sacrifício moko ya ação de graça significa uma oferta através do qual você pode dizer obrigado ao Senhor por um bem que você recebeu do Senhor sem merecer. Aleluia. Amém. Nós pensamos assim. Quando teu irmão que está na Europa demanda $10, você pensa que você mereceu porque teu irmão. Você pensa que você mereceu porque você é que ele criou na tua casa. Aleluia. Amém. A pessoa até que José salvou da prisão, ele esqueceu. Aleluia. Aquela pessoa que ele salvou da prisão, ele esqueceu. Você pode até fazer bem a uma pessoa. Quando passar, depois de alguns anos, aquela pessoa te oferecer alguma coisa, não é que você merece porque você lhe fez bem. É a graça que você achou diante do Senhor. Assim como acordamos nesta manhã, não porque tínhamos pregação para pregar, porque deveríamos vir à igreja. Nós alcançamos alguma coisa do Senhor que não merecíamos. Por isso, todo dia quando você acorda, faça a oração da ação de graça. Diga obrigado. Okuba ubosa nako yebisa nzambe merci mpona bomoi onini olala ibongo ndenge olamuka ibongo eza lokola yo ozalaka makasi lokola ozala sante malamu yango olali olamuki osala projet bien. Já esqueceu de agradecer a Deus conforme passasse noite acordasse e teu direito. Sempre que você alcança alguma coisa do Senhor, você está consciente de uma coisa que você não mereceu. A Bíblia diz que você deve dar ações de graça ao Senhor. Aleluia. Amém. É muito importante. As ações de graças. Você estava doente, o Senhor te cura. Será que você mereceu estar curado? Aleluia. Amém. Você tinha um problema, o Senhor te dá solução. Será que você merecia ter aquela solução? Por isso devemos sempre dar graças ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz: dai graça em todas as coisas. Oh, aleluia. Em todas as coisas devemos sempre dar graças ao Senhor. Porque na verdade tudo que nós alcançamos vem do Senhor. É pela bondade do Senhor. Aleluia. Eu gosto muito desta canção. A pessoa que ora muito pensa que quando dorme acorda pensa que quando outro morre porque não tem vida de oração. Mas tem pessoa com vida de oração que já morreu. Aleluia. Quando tu viver, porque ele é fiel aos dias. Dai graça em todas as coisas. Aleluia. Êxodo 20, 24 já vimos. Après ele vai edificar um altar onde vai colocar as tuas ofertas. Leia Levítico capítulo 7. Será que alguém está comigo neste? Amém. Deus seja louvado. Levítico capítulo 7. Levítico chapitre 7. Versículo 11 e 12. Verset 11, E esta é a lei do sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico em português
Em français, sacrifício d'ação de grâce. oyo nde ezali mobeko ya basacrifice ya action de grâce Que oferecerá ao Senhor. oyo wapi bino bokobonza epai na Se nzambe oferecer por oferta de ação de graças, soki bopesi yango lokola libonza por action de sacrifício de grâce ação de graças, oyo lokola sacrifice ya action de grâce oferecerá bolos ázimos amassados com azeite na mafuta e com os corões ázimos amassados. na biloko nyonso wana bazotanga. Aleluia. Amen. A Bíblia está a dizer, Biozoloba é a lei das ações de graças. eza loi ya action de grâce. Capítulo 19, versículo 5. Verset 19, Capítulo 19, Levítico, chapitre 19, versículo 5. verset 5. A Bíblia diz: e quando ofereceres sacrifícios de ação de graça ao Senhor, Tango bokobonza sacrifice action de grâce epai na da nzambe vossa própria vontade o oferecereis. na volonté na bino moko bokopesa yango. Aleluia. Amen. Tem que ser livre nesse aspecto. Sekelo ozala libre na makambo. Números capítulo 10, versículo 10. Nombre chapitre 10 verset. Agora escreva rápido os versículos. Koma na lombango mpenza Você vai passar a bapasa. ler em casa. Wapi okoyeba na kotanga na ndako. Número 10, 10. Nombre 10, 10. A Bíblia diz: Elohim. semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios de ações de graças, e vos será por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Amen. Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Yaza nzambe na Nos bino. vossos dias de festas, vossos dias de alegria, Ya esengo. não se esqueçam do Senhor. Darão sempre sacrifícios de ação de graça. Bokopesa ntango nyonso sacrifice action de grâce. Aleluia. Amen. Sobretudo nos nossos dias de alegria. Surtout mikolo Porque nyonso muita gente se lembra de Deus no óbito. eza na bato bakanisaka nzambe kaka na matango. Se lembra de Deus quando há doença na família. kanisaka nzambe kaka soki bokono eza na kati ya libota. Aleluia. Amen. Mas quando é tempo de festa, kasi ntango soki ebeleli só se ntango ya lembra de esengo seus projetos, de seus gastos. bakanisaka kaka A Bíblia diz: se badepense lembrarão do Senhor. bibelobi okokanisaka esengo nyonso ye nde akopesa bino ya. 2 Samuel capítulo 6, C'est versículo Samuel 17. 6, 17. A Bíblia está a falar, Biblia ezoloba fala muito de sacrifício de ação de graça. ezolobela misa de 6 a 7. satisfaction de grâce. 6 E verset 17. segundo livro de Samuel 6, Samuel. e introduzindo a arca do Senhor, kotisa a mongombo puseram no seu lugar, batie yango na no meio da tenda que David lhe armava, kati ya tantu e ofereceu David holocaustos e ofertas de ação de graça perante o Senhor. ekonzi dawidi holocauste mpe basacrifice Quando David trouxe a arca da aliança, ntango ye amemi mongombo na nzambe David entendeu não porque ele era rei, não porque ele era forte, mas era uma graça que ele alcançou da parte do Senhor. ngolu A Bíblia asie diz que epai se na nzambe lembrou do Senhor e deu oferta da ação de akanisi yawe graça. nzambe mpe abonzi libonza ya Primeiro livro action de dos grâce. Reis, capítulo 9. Un roi chapitre. Tentamos selecionar aqui porque são muitos. tozomeka koselektione mpo eza ebele. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios de ação de graça sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. A Bíblia diz: Salomão, Biblia elobi Salomo, olha, nós temos a oferta de ação de graça oficialmente no final do ano. biso tozalaka na action de grâce officiellement. Mas a Bíblia diz: Salomão 3 vezes ao ano. Biblia elobi Salomo akopesa mbala misato na mbula. Aleluia. Amen. Dava sacrifício de ação de graça. akopesa sacrifice action de Por isso que grâce. Deus te abençoe, você, que todas as campanhas de oração, pelo menos seja a tua oração com yango uma yino oferta. topapambola yo lolenge oselaka Aleluia. yo na baofrande. Aleluia. Sabe, nossas igrejas, sobretudo em Angola, não gostam que possam falar das ofertas. Não gostam que falam de dinheiro. Mas precisamos de dinheiro, precisamos de bênção. Esquecemos que o princípio para colher é semear. kobuka eza kolona. Aleluia. Amen. Diz no irmão teu, seu lado, tem que aprender a dar. lobelake kwasa pembeni na yo sengeli oyekola kobonzela nzambe. Ele seria para começar na forma, na osetekisi ya kushtumar.
Esse ano tem que deixar aquela brincadeira. Como você quer ser abençoado, tem que se acostumar. Amém. Eu vou te empurrar a dar a Deus até que vai tropeçar. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Queremos a prosperidade. Devemos ser fiel ao Senhor. Salmo 50. Aí tem boas coisas que a Bíblia fala acerca das ofertas da ação de graça. Salmo 50. Psaume 50. 14 e 15. 14, 15. A Bíblia diz: ofereça a Deus sacrifícios de ação de graça e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Estamos entendendo, não é? A Bíblia diz: faça que ofereça a Deus teus sacrifícios de ação de graça. O dia que vai ter problema, faça que obriga, me chama, vou vir, vou operar. É porque Deus está dizendo assim: se você não me agradece, não me dá sacrifício, o dia que vai ter problema, não me chama. Namoro comprendre. Pensa que a serviço action de grâce. Vous commencez à avoir problème ça ni. Agoya na osale lo. Engelo bani. Soto pensa que serviço action de grâce vous commencez à avoir problème. Problème amati. Sacrifício da ação de graça, o dia que terá problema, não me liga. Bom, alguém entendeu? Muito bom comprar. Exato, ele vai bengar nzambe se achapa mo bebe oni mo achapa mo moda avião. Abade yuko benga ngati. Na pamola yo o reconnaissance ngati. Na pesa yo reconnaissance ngati. Na sailo mola mo reconnaissance ngati. Yango ba poema na yo ko ngati. Amen. Alléluia. Ko luka ngati. Não me preocupe. Bana zo luka nzambe na luka nzambe oyo. Tsoka tamba chona modi mo ba yo pe na luka ngati. Alléluia. Nzamba bi pesa que action de grâce. Nous en a paz. Dia que terá problema. Busca me ouvir. Alléluia. Amen. Que Deus nous abençoe. Versículo 23. Verset 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor ou o sacrifício de ação de graça me glorificará. Aleluia. Amen. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Aí vai dizer que quem dá o sacrifício de ação de graça glorifica a Deus. Sabe o que isso significa? A pessoa, quando tem uma bondade, boa, e traz sacrifício de ação de graça, ele glorifica a Deus. Ele diz na presença de todos: essa coisa aqui não sou eu, é Deus que fez para mim. Para demonstrar às pessoas aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, não é minha força, não é minha inteligência, não é meu diploma, é Deus. A ofertação de graça, ele glorifica a Deus. Nós não sabemos glorificar a Deus. Aleluia. Não vai fazer tudo na capela. Deus sabe a papola eu tenho na mão zangue. Deus não vai mona da yote. O sali de campo por na zangue. Fizeram uma coisa. Eu vai tudo na yeza a codia. Aleluia. Amém. Coisa ganini. Porque a pessoa que sabe, tudo quanto eu tenho é Deus que me dá. Ele vai lhe glorificar na presença de todos. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar no 4. 5, 6, 7 são poucos domingos. 5, 6, 7 na domingo são coisas curtas. Amém. Amém. Ofertas ordinárias, não é? As ofertas que chamamos. Primeiro vimos as primícias. Aleluia. Amém. Coisas que devemos colocar no altar. O altar que deve sempre nos acompanhar. Deus ordenou primeiro primícia. Eu tenho a sensação que depois de aprender sobre primícia domingo, ainda hoje muita gente já esqueceu. Será que você ainda se lembra? Ainda se lembra, não é? Tudo você vai passar a ganhar a fazer pela primeira vez. Tira sempre oferta de primícia para colocar no altar. Deus vai te acompanhar. E sempre que você ganhar na vida, retira sempre dízimo. Dá ao Senhor. Sempre que Deus te fizer uma bondade,
bondade. Dá sempre ação de graça. E quarto, as ofertas, que chamamos ofertas ordinárias, são aqueles que Deus exorta a segurar sempre na mão. Aleluia. Amém. Todas as vezes que nos apresentamos diante dele, presta atenção. Sempre que nos apresentamos diante do Senhor, é um tipo de oferta ordinária que Deus nos exorta a ter sempre na mão. Sempre que nos aproximamos de Deus. Aleluia. Amém. Sempre que nos aproximamos de Deus, Deus exorta que tenhamos sempre oferta. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E eu vou explicar por que em Deuteronômio Deus diz assim. Deuteronômio 16, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Rapidamente. Deuteronômio 16, 16. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pais ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Aleluia. E precisa ser claro para compreender. Amém. A Bíblia diz 3 vezes ao ano, nos dias de festas, vocês todo homem vai se apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz: não venha com as mãos abanadas. Sempre que você se aproximar. Eu já ouvi alguém a pregar a dizer que Deus só, esse versículo, Deus só ordenou nos dias de festas. Desculpa, uma coisa que ele não entendeu. Nessa leitura aqui, a evangelista Henrique. Eu estava a dizer, você pode confirmar isso. Já ouvi um pregador a dizer, quando nós nos referenciamos a esse versículo para dizer que não podemos faltar ofertas sempre que temos culto, já ouvi um pregador a dizer que esse versículo não é para, não fala da oferta, só fala dos dias de festa, daí só eu estou a dizer o que ele esqueceu. Nessa leitura aqui, o culto não era todos os dias. O culto não era todos os domingos. Nessa altura aqui ainda não havia culto assim, programa do culto, não. Não havia programa do culto. Havia tabernáculo, cada um a sua vez. Quando tem problema, ele se apresenta para o seu problema. Se é para o pecado, traz o sacrifício de pecado. Se é ação de graça, traz o sacrifício de ação de graça. Os cultos no ano só eram 3 cultos. Nessa altura aqui, não sei, mas eu estou não é assim. Nessa altura aqui no ano em Israel só tinha 3 cultos. E a Bíblia diz nesses dias não venha com as mãos abanadas. E já desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo de Jesus, o culto já começava a ser frequente. Desde o tempo da construção do templo, o culto já era coisa de quase todos os dias. E Israel trazia sempre alguma coisa. Aleluia. A Bíblia diz: nos dias de festa serão dias de culto, dia de santa convocação. Aleluia. É assim que em Israel chamavam o culto.
santa convocação. É que sou eu cantando. Eu quis daí Israel mandou bem uma santa convocação. Israel está chamando de santa convocação. Só que polícia diz que é convocação que ele toca. A polícia deixa a convocação. Só que na bairro na convocação diz que é convocação que ele toca. No bairro só que quis dizer que santa convocação. Desde o colônia Zambe a só convoquei Deus na que santa na ilha. E a mão de meu mundo na não tica lá. Ninguém vai em casa. Todo mundo tinha que estar na presença. Nas santas convocações, desde os anciãos, os pais, até as crianças, tinham que estar na presença. Nós negociamos muitas coisas por causa disso. Eu também amo aquilo que amar. O culto dele, isso é aqui também vai trabalhar a mim. É culto de muita pessoa. Da pulsa de que sempre uma santa convocação. E a Bíblia diz nas santas convocações: não venha as mãos abanar, tenha sempre alguma coisa para ofertar ao Senhor. E aquilo que chamamos de ofertas ordinárias. Isso não é dízimo. A Bíblia tem dízimo, você tem ação de graça, mas mesmo se não tiver essas coisas, mas não tem que faltar alguma coisa. Isso que chamamos de oferta. Aleluia. Êxodo 23, versículo 15. Vamos ler aqui um versículo que sustenta o pensamento da oferta. Aleluia. Claro, bicho Natan, bicho livre do Bahia, igreja sem oferta. Isso no nosso tempo que a pessoa vem sem oferta. Eu estava a dizer, eu continuo a orar isso. Continuava sambe lá para oferta, não sabe canisa lá para sangue. Ele não vai saber se é missanga. Esse aqui é no sala vraiment. Est-ce que você tem que fazer esse oferta de sangue? Aquele que não deu oferta, será que não tem? Olha essa questão na yoga. Eu nem vou ver essa resposta. Você sabe para 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 pesi, canisa lá para sangue. Sabe se a tuna, você sabe que vai para pesi te pena para sangue. Será que tem certeza absoluta a pessoa que não deu oferta? Tuna nzambe meba sangue. Nzambe ngai sama mutu asangi eza mutu banda tongo ti mutu alelo ko te sangi. Ele aquele que mutu aleli para tongo. Ameriti asuka c'est la sangi. Ele não falta nada. Wana tu nzai fa sani. Fa me ama ya lobo mbongo miliki aya ko choka. Fale ni pacha manteka te mbongo manteka apesa nzambe. Aujourd'hui on va avancer. Il y a cette là-bas la prière, on a dit pas pour ça ça. Mais ça va au retour. Est-ce que yo pena mutu eso? Tout qui vient et puis le pena otu nana. Oh, le pena otala. Oh, ça fait fort. Oh, ba eno frande ti non na to faire. Será que não tem? Amen. Kwanza moyo sangoza na dipapa. C'est que c'est comme ça frande ti papa ne sa nini? Attention na mafika. Pour ça qui te osane lamba osana dipapa. Você não falta nada, tem roupa, tem mutu asangi foya makolongulu asangi non te asangi distance nini osangi lo baolia te osangi lo baolata osangi sali lutela telefone ofrande telefone zambe kanisa na biso oferta senhor lembra de nós que não tem. Deus me disse a pessoa que faltou, a pessoa que não comeu nada. Tem pessoas aqui de manhã comeu 2 pães. Mas ele tem oferta. Quando você não tem oferta, coma um pão. Ninguém é um pão. Hoje é dia de santa convocação. Não posso ir, vamos avançar. São princípios pequenos. De prosperidade. Deus negligencia ça. Nigéria, na Congo, quand on a passé, mais on pas là. Donc on dit que les gens sont au biso, au Nzambe, et nous sommes et là comme si nous qui nous sommes na on qui m'a enlevé mais au kuta yao c'est na prolongation ya minute pas les bits de ça et si accélération va. A pessoa vai estar sempre a pedir bênção, Deus está vendo isso aqui, não está a aplicar o princípio. Então, como temeste a Deus, eu coloco a Nzambe, conta cá agora. Entra só. Na vida só vou sengar em Nzambe, pambulanga lá no canal, nascer a mão que está na dezembro. Não, minha pessoa só, eu vou esperar, vou ir. Tu na que na magaca. O segundo. Aleluia. Amém. Que Deus seja louvado. Êxodo 27, 23, versículo 23, verset 15.
A festa dos pães ázimos guardarás 7 dias. 7 dias comerás pães ázimos, como te tem ordenado ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Aleluia. Amém. Deus está dizendo ninguém. Olha só. Não estou botando na português. Não bate pé a mangala da ilha. Ninguém é assim. Quando ninguém fala é assim. quer dizer que Ninguém é assim. ninguém significa o quê? Muito mocote. Aí ele gostou de uma foto. Isso está na crise. Não só como é pessoa. Quanta pessoa anda a sem nada? Aleluia. Tá lá no grupo, na grupo ninguém aparece mal, vazio. A Bíblia diz ninguém. Mesmo nossas crianças começam a lhe dar oferta. Não moeda de estar. Quando você está fazendo programa de comida, dia do culto, pensa na oferta também. Deus seja louvado. 1 de Samuel capítulo 9. Vamos já terminar. 1 de Samuel 9. Versículo 8 até 10. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Aleluia. Vamos voltar no versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que tem. Ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Aleluia. Amém. Presta atenção no detalhe. Aqui, Saul, que veio a se tornar rei de Israel. Por isso, amado, há coisas que Deus faz na vida, não faz em vão. Por causa de uma pequena coisa, Deus pode abrir grandes coisas. Deixa-me dizer, por causa de uma pequena coisa, Deus pode abrir grandes coisas. O que está acontecendo? Saul era um jovem, filho de um pai rico. Você já não tinha agora projeto na vida porque vai entrar no pai. A Bíblia diz: perde-se as jumentas do pai. O pai lhe manda com um servo a lhe acompanhar para ir procurar as ovelhas. Anda o primeiro dia no encontro, segundo dia, terceiro dia, que esse saíram, aparece daqui, chegava até Caxias. Depois Saul começou a dizer no moço: olha, já são 3 dias que nós estamos a encontrar as jumentas. Agora, neste momento, o pai não vai se preocupar mais das jumentas perdidas. Ele vai começar a se preocupar de mim. É melhor voltarmos. O servo vai assim dizer a Saul: não vamos voltar assim. Aqui bem à frente, eu conheço o homem de Deus, Samuel, que está lá. E tudo quanto ele diz não falta de se concretizar, sempre se concretiza. E ele vê as coisas, por isso vamos consultar a ele e ele vai nos dizer. Na verdade, aquela consulta seria o seguinte: eles deveriam vir a Saul. E Samuel tinha que organizar um culto. Vamos orar. Você pensa que iria entrar só assim? Samuel logo começa a lhe falar: não. Meninos vieram, vamos orar. Depois vai começar a exortar. Tudo aquilo é culto. Aleluia. Amém. E Saul vai dizer ao seu servo: mas como é que iremos ter com o homem de Deus? Se eu não tenho mais nada, o que é que vamos levar ao homem de Deus? Porque o homem de Deus, diante dele, nós não estamos aí consultar somente a ele, mas estamos aí consultar a Deus. Porque se Saul percebeu que estamos aí perante a Deus, por isso ele logo se lembrou: há um princípio, não podemos nos aproximar
aproximar de Deus, mãos abanadas. Saul queria dizer o seguinte: se não tiver coisa a dar a Deus, vale a pena não irmos lidarmos nossos problemas. Saúl n'a rien à voir. Ceux qui ont l'offrande de malade, donc me mêler pas problème na biso. Non. Pourquoi c'est là que non malade ceux qui ont l'offrande de malade na que à besoin na monter ya kakoto. Mais c'est ce que vous allez monter ya opesa nzambe yo pe ko bakisera pe ba problème. Ya monde Saúl ni ngaulo. Et isso que Saúl c'est qui est. Alléluia. Amen. Saúl ni ngaulo bakita. Saúl queria dizer. Não, o problema era o quê? Eles tinham situação, tinham problema para resolver. Precisavam que o homem de Deus falasse alguma coisa para eles. Por isso Saúl está dizendo: agora, nós não temos nada para dar. Agora só vamos ir Deus fala. As nossas coisas estão onde Deus opera. Não, Saúl disse: não. Se nós não temos oferta, vale a pena voltarmos com os nossos problemas. Dizer assim na igreja é duro. Aleluia. Essa é a interpretação da palavra de Deus. Amém. Nós fizemos o contrário. Quando Deus nos dá, comemos. Quando temos, gastamos. Quando vamos ter problema, estamos a trazer a Deus. Deus meus problemas. Deus meus problemas. Eu até Nicodimo me pregaram o seguinte: dinheiro que devo na oferta, Deus guarda. Quando vamos crescer, vamos precisar de dinheiro. Deus vai pegar nosso dinheiro, vai nos devolver. Me pregaram Nicodimo. Aleluia. Então, entrando nesse pensamento, que ele diz: eu já crescia, que se eu não tiver oferta, Deus também não tem nada para me dar. Na cola na pensão, isso que não é pessoa frente, isso que não sabe fazer aleluia. Isso não é verdade, isso é interpretação de Deus. Mas aqui Saúl queria dizer: nós não podemos aproximar de Deus sem ter alguma coisa para dar a Ele. Está dizendo ao servo: não, apesar de que temos problemas, precisamos que Deus ajude. Aleluia. Mas quando não temos oferta, vale a pena voltarmos com os nossos problemas. Aleluia. Amém. O senhor não me passa que se eu vou no baqui, venez à moi. Alléluia. Amen. Deus seja louvado. Alors il venez à moi, oui, vous tous qui êtes chargés, fatigués, mais le bitan goyana ba charge na ba fatigue, ça là moi quelque chose na maboko. Alléluia. Amen. Que Deus seja louvado. Último versículo. Isso só para reforçar ver a cultura da oferta. Não ver a igreja mãos abanadas. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, 41 a 44, onde vamos terminar. Hoje, Marcos 12, 41 a 44. A Bíblia diz: estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Muitos ricos deitavam também. Deitavam muito, vindo porém uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos disse: na verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza tudo que tinha, todo o seu sustento. Coisa que está a acontecer aqui para a nossa geração é libacu. Amém. As nossas igrejas. Olha o que aconteceu naquele dia. A Bíblia diz: no momento da oferta, Jesus pega a sua cadeira. Vai me ajudar com a cadeira aqui. Aleluia. E hoje vamos experimentar isso. Eu vou me ajudar. A Bíblia diz: no momento da oferta. Cuidado.
Momento da oferta, Ntango ya offrande, Jesus pega a sua cadeira, Yesu azwi kiti na ye. senta ali. Não estava a olhar ali. A Bíblia diz assim mesmo. Avandi awa. Estava a olhar conforme as pessoas estavam dando oferta. Aotala nde bato baotya offrande. Hoje, se quisermos colocar essa palavra em prática, a pessoa que vai te usar, outra até vai dizer, não vou mais nessa igreja. Outra, não só vai, eu vou me dar a boi, até muito parola, eu vou me dar a boi. Aleluia. Nzamba liberté, porque tu vas te livre. Liberté, pas libre. A Bíblia diz, Jesus sentou e estava a ver conforme estava ofertando. Isso para dizer que não devemos brincar. É importante. A Bíblia estava ali a observar. O que é que Jesus estava a observar? Queria ter certeza que todo mundo está a orar a palavra de Deus. Para ter a certeza que todo mundo vai ser abençoado. E queria ter certeza que todo mundo está a dar de acordo com aquilo que o Senhor lhe dá. Escreva isso. Essas ofertas ordinárias é coisa que Deus nos recomenda trazer sempre que nos aproximamos dele, de acordo com aquilo que ele nos dá. Se Deus te deu alguma coisa, tem que trazer alguma coisa. Se Deus te deu muito, traga também muito. Se Deus te deu de comer, traga também alguma coisa de comer na sua casa. Aleluia. Amém. De acordo com as possibilidades. Ali também é um problema. Para só apesar que acabou, foi tu beta uma sede. Ofrande de Cristo ali na muita peça. Exa ordinária, exa de chaque jour je peça, c'est là les gens me pensent à aller à peça. Isso nem do voix que va 200 na ba client, on dit ba peça biso. Exa na kana niveau ba 200 na ba. Aleluia. Cette pessoa como campo lá eu sou ministro da 10,000 ba 20,000 essa ofrande como a 1,000 100,000. Aleluia. E eu pensei 200, e eu peguei 200, e eu peguei 200. Se eu estou lá dentro da papambo de binômio, e eu sou papambo de 1,000, e eu sou papambo de 5,000, e eu sou papambo de 1,000. Isso é problema, como é que queremos ser abençoados? A Bíblia de Jesus estava observando e muitos ricos estavam dando muita coisa. A Bíblia diz uma viúva também veio, só que 2 moedas. Isso será de 50, 50, será de 100, 100, será de 10, 10. Mas a Bíblia diz 2 moedas. Que representavam 1 centavo. A Bíblia diz, colocou ali. Os ricos já estavam ali. Então, o outro está perguntando, ele não fala da ele exato, a gente já galado, né? Manda para o lá dos mundos, ele não te apanhava ele, ele não te apanhava ele. Aí, por ele a sua pâmbora, Jesus disse aos discípulos, todos esses que deram, quem deu mais essa? Por quê? Eles deram aquilo que sobrava. Aleluia. Mas a mulher deu será que você dá tudo quanto você tem? Ou você dá aquilo que sobra? Olha sempre da forma que você está. Aleluia. Essas ofertas que temos no bolso. Aleluia. Amém. Deixa-me até ver. Eu tinha 4 hoje. A minha oferta já meti aqui. Eu já reservei 1.000 quantos. Agora não que fez tinha 4 no dia de hoje. 1.000, 2, 3, 500, 4, 5. Eu tenho uma cartinha, mas aí na 100, não tinha me recolhido de ver, não tinha Vou acrescentar 2.000. Você olha agora. Agora você, como é que Deus te abençoou? Até só hoje não, desde ontem. Como é que Deus te abençoou? Você comeu funge. Antigamente comia socorro hoje não, mas agora não. Ficaste concha, ficaste macaiabo, bombé lá em cima. Acrescentaste sumo, sal, gasto que você fez. Aleluia. Agora, quanto é que você trouxe? Será que aquilo que você trouxe para Deus é de acordo com aquilo que
que Deus te tem dado. Olha, você encontrou no meu bolso, tinha quanto 5 mil. Se eu der 200 kwanza, Só na presidência. eu preciso melhor. Ele não deu nada a Deus. Aleluia. Mesmo 500 na pessoa, Seja 500. não era no mundo dele. Não conforme direito. Eu chego uma cariquete. Já. Mas eu vou lutar. Estou falando. Eu chego uma cariquete, sai uma patrão que eu sou sobre o coquete. Écoutez, la gloire à Dieu. Porque costume. Sabe que é tudo que só combinação na sentir na hotel Nada que sai. na sentir na hotel você na pensa em Zambia Migalhas. nunca dá Deus coisa que você não sente nada. Tem que lhe dar coisa de valor. Vamos a falar de prosperidade. Vamos a falar da prosperidade. Deixa eu terminar aqui, terminei. Vamos a falar de prosperidade. A Bíblia diz que tem ouvido, isso é uma igreja. Parce que sua conclusão que l'église à Londres tu es bien pressé dans sa vie. Dio nzamba kangolo longo na kati ya liste na bango. L'église à Londres o pena mo prima não sei se tu fala mentira. To l'église à Londres to ye aqui se você falar temos um problema que vai dar 100 mil. Problema do peso. Eles de Baco. Aleluia. Amém. Amado, uma coisa que eu encontrei aqui em Chassa. Já terminei, vou dar só esse testemunho. Essa coisa aqui, papa, vou filmar na Bazana dos États-Unis, na Europa, vai o ganhar. Aleluia. Aqui na reunião, é para pastor, não sou dentro da Chassa. Na reporta legal, pastor Moïse. Eu preciso para rapport, il y a un district na biso. Bazotuna combien de temples tout ça mango c'est sebele donc batunie mais quand même dans un temple na kuka dans un temple na mabo le pango de somba na kuka na mabo dans le pango somba na popula quand même lunda pe dans le pango de somba c'est comme si on foutait là parce que moi il y a pas de doyer il y a chef de district ah non pesa relateur habite dans un temple de somba parce que tout niveau l'église on a eu que la pour que on va que la bonne bonne réalité abi gloire à Dieu de somba puisque ça ma frère na somba mo boulé on ensemble na naye tamo ya ka utanga na utanga yako atanda utanga université on ensemble na naye ndinga zona kishasa ndinga zona musala atindele biso $10,000 mais qu'est-ce que tu fais potote abelotanga na kikwiti osambela na bete asilisi ake potote États-Unis te France te aye Kishasa abelosana Kishasa yemoko atindi $10,000 basukulu pa mu église la vanda bitala ngola botika biso alléluia amen ngola botika biso te kutu botika biso te kunga pena na kati botika nzambe alléluia filime abato bana mikili bayo wana ake potote azamfona ye moko dini pour église fait somba lupa église somba en États-Unis dans un potote utabo enzamba pambule tendenge utabo ya prospérer tendenge utabo ya tanga ba million tendenge pour biso batangola 10,000 wana ezana bana mibale na lokotsa na agenda meto 10,000 wana pour bana mibale na agenda meto na wesa c'est l'église qui s'est alléluia est-ce que maman est là ni ba yo ka matia ba bimanga ba kendenga mo ndena kotsa nini dia agenda meto na bana mibale ba longwana alléluia toye bo pesa nzambe déjà passé to lo ba ngona pato na bezo to pambola matala yetsa ndelo fuma papa fuma nzambe na ma bebele fa sala lo ba ni koma lo ko pete pa nzambe ko nzambe ba kamba ko salela yo Saúl quando deu aquela oferta de pão Saúl apesi konzali oferta de pão o que ele recebeu lá? Saúl apesi ofuna ni mapa azonga nani tala ofuna ofrando nzamba ko salelo oni mati lelo ka décision na tsana na mbiaka ko nzambe fona pesa ke alléluia si c'est pour
nanga na deni na kati na ozoka na mille etikali. Nzambe apambola amatisa yo apambola te olobi bato mosusu balanda yo balobaka apelisa. Alléluia. Deus seja louvado. Às vezes quando contamos oferta aqui, mara mingi ntango totanga ofranda totei ofranda bakasala mwa dimanche passé totie ofranda totangi montant totangi nombre bato osali moyen statistique division par nombre bato omona epesa motu moko ntango osankwasi oyo eza péché oyo toyebi nzambe tokosalisa. Alléluia. Na basemaine boye 10 000 quand totie na pale oye dimanche ozwi 5 000 quand totie na pale bomba problème oyo ezoya mikimiki wana nzambe akobelo tendeye. Alléluia. Nzambe akobelo tendeye yo ozanga la riche soki elamba 30 000 odefi ofute efa mpe nzambe mpe ofrande mpe ya monene mpe opesa. Alléluia. Kabelo soki na yo moko chaque mois soki ezwaka complément chaque semaine soki ezwaka complément mais ofrande kalaka Papa, parce que nous avons votre carte et acclamons le Seigneur. Sexta-feira vamos nos encontrar no nosso culto do Mar aqui vencedores. E domingo vamos fazer uma pequena conclusão nesta mensagem. Papai não sabemos que perdeu o irmão que lhe seguiu atrás. O inteiro será na sexta-feira. Nos Kwanza, né? Ok. Lá nos Kwanza, papai já não pode ficar confirmações. Vamos lá para admiradores. Papai, façam a contribuição. Amado, levanta agora. Amém. Se contar lá muito aí no frango, tentar lá o frango. Vamos ter casal, isso ainda que se não muito mal. Amém. Amém. Eu acabo por isso frango. Venha só de trazer a tua oferta. Só que aí vai entender a última camboio. Não vi para entender a usar o frango. Amanhã eu não faltaria a oferta. Ali, acho que é na hora da 16. Levanta-te para ofertarmos ao Senhor. Protocolo pode orientar. Protocolo começa a dizer. Será que eu posso ouvir o grito do Chico para a vida do Senhor? Esse que eu vou lá, como eu cometo a mulher, para que vazame. Por tu ainda que coração é tão aqui. Para tu cantar, vai saber, vai saber andar. Uma manhã
Começa a orar pela palavra que ouvimos. Amado Senhor, você vai orar. Dizer, Senhor, que tua palavra habita em mim abundantemente. Me dá força de aplicar esses princípios na totalidade. Para viver a tua bênção, a prosperidade na totalidade. Amado, se você não sabia ofertar, se você não ofertava muito, ofertava pouco, se você não prestava atenção a esse detalhe, não ligava o tipo de oferta que dava, não dava dízimo, nem ação de graça, ora, diga, Senhor, diz o meu coração, para que eu seja fiel, para experimentar a tua bênção. Em nome de Jesus, oremos, aleluia. Em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus. Amado, ora em nome de Jesus. Estamos a falar da nossa bênção. Estamos a falar da nossa prosperidade. Estamos a falar do testemunho que queremos viver. Os princípios que podem nos levar a chegar lá. Ora o Senhor. O Senhor te ajude. Uma coisa que você não deve negligenciar. Uma coisa que você deve considerar. O que eu levarei sempre que me aproximar disso? O que eu estou a colocar no altar do Senhor? Ora que o Senhor te leve. Que o Senhor te ajude a entender. A fazer a prática. Em nome de Jesus. Aleluia. Que possa olhar para o teu coração, ler a disposição que você tem para a vossa palavra e a vontade de cumprir a palavra.
palavras. Primeiro de ser fiel a Ele. Que Deus possa te abençoar. Seu se abra para a sua vida. E a bênção, prosperidade, desça na sua vida. E se multiplique na tua casa. Em nome de Jesus. Que você seja rico, enriquecido de todas as coisas. Rico para a sua vida, rico para a sua família, rico para Deus. Em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor faça de ti uma pessoa poderosa financeiramente, uma pessoa poderosa materialmente, e uma pessoa que confia sempre nele, está sempre na presença do Senhor. Próspera em nome de Jesus. Pai, abençoa esta noite, abençoa as ofertas, abençoa o nosso regresso, abençoa esta noite, abençoa todas as famílias presentes representadas. Em nome de Jesus. Assim oremos. Amém. Amém.